Depois de mais de 10 dias de espera, o Cartola FC está de volta para a alegria dos cartoleiros. Nesse vídeo aqui, eu vou atualizar o nosso esboço e passar as melhores dicas por posição para você mitar na rodada 23 do Cartola FC 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Vocês estavam com saudade, tenho certeza, aí depois de 10 dias de espera, né? E bom, rodada 23 do Cartola. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo, analista de dados e apaixonado por futebol. O conteúdo principal desse canal é o Cartola Express, mas sempre focado na análise de dados, na análise das estatísticas, para aumentar sempre o nosso potencial de imitada, né? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também para não perder as próximas notificações. E bom, já vou compartilhar a tela aqui para vocês, para falar do conteúdo do nosso vídeo aqui, que é a rodada 23, que começa amanhã, com Flamengo e Atlético Paranaense, Internacional e São Paulo, né? Então amanhã a gente vai ter nossa live, começando às 8 horas da noite aí, em que a gente vai atualizar o nosso time final, aí ver se tem alguma notícia nova das escalações dos times, né? Aliás, tivemos a parada da data FIFA aí, né? Será que isso vai influenciar em muita coisa? A gente, ao longo do vídeo, vai atualizando aí para vocês. É, as escalações do time. Nessa data FIFA, uma notícia que foi de última hora aí, o amistoso da seleção olímpica foi cancelado. Então vou falar um pouquinho sobre Marcos Leonardo e Matheus Cunha, que eu acho que devem ir para o jogo, sim. A gente tem os jogos hoje todos, né? Da Sul-Americana, e Sul-Americana não, das eliminatórias sul-americanas, né? Inclusive o jogo do Brasil hoje também. Mas eu acho que como os jogos vão se estender aí até o sábado, né? Vai dar tempo dos jogadores voltarem da sua seleção. Então, por exemplo, o Palmeiras joga só na sexta. Eu acho que vai dar tempo do Veiga voltar e jogar. Gustavo Gomes também, né? O Piquerez também. Então, enfim, ao longo do vídeo a gente vai falando isso, sempre apoiado no Joga 10 News aqui, que é um site que eu gosto muito de trazer para vocês, né? E bom, já passando aqui os confrontos, né? Lembrando, no vídeo de terça-feira passada, a gente fez o nosso esboço aí, né? Lá a gente analisou todos os confrontos com base nos números, para passar os melhores SGs, os melhores ataques, né? Aliás, agradecer vocês que o vídeo passou de 3.000 visualizações, né? Eu acho que é o vídeo que tem mais visualizações aqui do canal. A gente passou já dos 2.000 inscritos. Também fera demais vocês, pessoal. Agradecer demais por todo esse apoio que vocês têm dado. Eu tô com a meta de chegar a 2.000 até o final do ano. A gente chegou agora já. Então, vamos colocar aí 3.000 inscritos até o final do ano. É difícil, vai ser bem complicado de bater, mas vamos jogar a meta lá para cima porque vocês estão contribuindo com a gente, né? Então, já deixa aquele like se você curte o conteúdo e se inscreve aqui no canal, né? Bom, vamos lá pro Cartola já. Eu vou vender todo o time. Eu tava aqui montando o nosso time tiro curto, mas aqui o nosso foco vai ser a Liga Clássica. E bom, antes disso, deixa eu mostrar o nosso dossiê da rodada aí para vocês, né? Então, esse conteúdo que eu trago sempre com um documento bem completo, com todas as estatísticas da rodada, né? No vídeo de terça, como eu falei, eu fiz análise dos confrontos aqui com retrospecto do time nos últimos 5 jogos, como mandante, como visitante. Essa tabelinha que eu gosto muito, que eu pego a média de gols marcados e gols sofridos, e de gols esperados também, né? O XG e XGA. E aí passei os melhores SGs. A gente vai atualizar mais os SGs. Teve uma mudançazinha só em relação ao Bragantino Internacional. A gente vai atualizar quando a gente chegar na parte defensiva. Mas enfim, esse conteúdo que eu uso aqui. E eu vou começar falando dos atacantes aqui para vocês, que eu sei que é a posição que vocês mais gostam, que vocês mais curtem analisar aqui, né? E bom, olhando o nosso dossiê aqui da rodada, vamos passar já para a parte de atacantes aqui mais para o final do dossiê. Então, Eduardo, o que é esse mapa maluco aí que você está colocando? Você não vai escalar o seu time, voa, mas a gente tem que se apoiar nas estatísticas, né? Então vamos lá. O que é esse mapa aqui? Quanto mais para a direita tá o time, quer dizer que ele conquista mais pontos naquela posição. Então, por exemplo, os times que estão mais conquistando pontos com atacantes são o Santos e o Atlético Mineiro. Por quê? Marcos Leonardo, Paulinho, o Hulk, Mendonça, que são atacantes que jogam muito bem aí quando jogam em casa, principalmente, produzem muitos pontos. Tá, e o que é pra cima? E o que significa quando o time tá bem pra cima? Quer dizer que o adversário dele cede muito ponto. Então, por exemplo, o time que mais cede pontos para atacante é o time do América Mineiro. E a gente já fica de olho no Deivinho aí que tá na capa do nosso vídeo, que eu acho que é uma aposta muito legal. Vou falar aqui das melhores apostas também pra rodada, né? E aparece o Cuiabá como um time que com bastante potencial na rodada. O Vasco, porque o Fluminense tem cedido bastante ponto. O Curitiba, o Bahia também é um time que toma muito gol de atacante, muito pontos de atacante, né? Então, fica de olho em Cuiabá, Vasco, Curitiba, Santos e Atlético Mineiro são os 5 destaques, mas a gente vai destacar alguns outros, tá? Outra coisa que eu trago aqui nesse dossiê é o mapa de scouts, né? O que é isso? Por exemplo, o time que mais toma gols de atacantes, né? Eu faço aqui participação em gol, na verdade, gol e assistência.
e pega os últimos jogos considerando o mando de campo, é o Grêmio, né? Então, assim, o Grêmio é um time que toma muito gol de atacante, a gente vai ver ali no Cartola FC Brasil essas estatísticas, né? Tem outros aplicativos que dá para ver isso. Mas, enfim, a gente poderia pensar em um Sacha, talvez, que seria um cara interessante, mas mais ousado. A gente vê aqui, claro, América Mineiro cedendo muito gol, Fluminense também, o próprio Santos teria uma aposta aí no Cruzeiro, né? Enfim, vários outros times aqui que a gente vai passando ao longo quando a gente for falando dos atacantes. Mas primeiro destacar esses já, tá? Cuiabá, Vasco, Curitiba, Santos e Atlético Mineiro, tá? Então vamos lá. Fiz essa análise. Outra coisa que eu sempre trago aqui é a média dos jogadores dos últimos 5 jogos. A gente vê o Paulinho aqui voando, né? O jogador com melhor média nos últimos 5 jogos aí no cartão, a média de 11,1. A gente faz também a média básica aqui também, que facilita também a gente olhar. Então, conteúdo bastante estatístico para vocês, tá? Depois de olhar esse conteúdo, para quem não conhece o vídeo, eu estou explicando. Depois de olhar esse mapa aí que a gente olha, eu gosto de olhar aqui no Cartola FC Brasil para a gente poder pegar esse mapa e olhar exatamente como é que está funcionando as pontuações dos jogadores. Tá? Então vamos lá. Eu vou filtrar aqui pelos atacantes e vou destacar os jogadores que eu pontuei ali, né? Então quem que são? São o Marcos Leonardo aí do Santos, que é um cara que tem um grande potencial para rodada. Eu falei do Vasco, vamos dar uma olhadinha no Veguete aqui. Eu falei do Atlético Mineiro, vamos dar uma olhadinha no Paulinho, que eu acabei de comentar. O Robson do Curitiba também, que eu falei do Curitiba. E uma apostinha aqui no Davinho, tá? Eu sempre trago 6 nomes aí para fechar o nosso top 6 aí de atacantes, que eu sei que vocês vão ficar de olho. Um atacante do Palmeiras aí, eu vou trazer o Rony Rústico do Palmeiras, tá? Acho que poderia ser o Arthur também. Pô, Eduardo, tem algum nome que eu comentei aqui que eu queria saber, que você não comentou? Deixa aqui nos comentários que eu dou uma analisada. Eu sei que vocês vão comentar do Pedro e do Cano. Eu acho que são bons nomes, mas não estão no meu top 6, tá? Se vocês comentarem aqui, eu faço uma análise mais detalhada sobre eles, tá? Então, vamos lá. Eu acho que tem um cara que é uma aposta muito legal para rodada. Eu comentei que eu ia falar das apostas aqui, que é o Davinho, tá? Vocês viram aí que o América Mineiro é o time que mais cede pontos para atacante. E a gente vê um show de imitados de atacantes aqui, né? Por exemplo, no último jogo que o América Mineiro jogou fora de casa, Keno, John Kennedy, Cano, todo mundo foi bem. Everaldo, Ratão também imitando. Contra o time do Curitiba, Aleph Mang e Robson também imitando. E assim, além de gol e assistência, cedendo muita média básica, finalização também, né? O Hulk também imitou, o Pavon. E o Davinho, inclusive a gente traz o card aqui que a gente sempre monta, né, para vocês. O Daverson é o terceiro artilheiro aqui do Campeonato Brasileiro. É o terceiro em expected goals e não expected penalty goals também. O que é isso? É as chances criadas, né? É um cara que, além de estar fazendo gols, está criando muita chance com pênalti, está criando muita chance na bola, nas finalizações. É o terceiro artilheiro do campeonato. Vocês veem aí que o América Mineiro é uma defesa muito frágil, tomando muito gol de atacante. Então, eu acho que o Davinho é unanimidade para quem quer apostar aí e trazer um nome diferente para vocês, tá? Então, Daverson é o meu primeiro nome aqui que eu tô trazendo na rodada. Ah, Eduardo, não quero escalar o Daverson porque ele é meio doidão, ele vai ser expulso, alguma coisa assim. Não quero escalar ele. Um outro cara que eu acho que é muito importante a gente ter na rodada aqui, cadê? É o Marcos Leonardo dos Santos, né? Como eu falei, o Marcos Leonardo, o Santos está produzindo muito ponto jogando como um mandante, né? E muito por causa do Marcos Leonardo. Se a gente olhar os últimos jogos dele aqui, ó, gol, gol, 2 gols, 2 gols. Então, nos últimos 4 jogos dele em casa, ele fez 6 gols e ainda deu uma assistência. Então, um cara que está muito bem jogando em casa, produz bastante ofensivamente. Se a gente pegar os últimos 5 jogos aqui, ó, média de 12,38. Então, tá jogando muito bem. E o Cruzeiro tem até cedido bastante pontos para atacante. Por exemplo, no último jogo, Luizito Soares mitou. Jogou muito bem, fez 14,2, mas a gente teve o Pablo mitando aqui também. Flacos Lopes fazendo gol de cabeça. O próprio Canobi nesse jogo também mitou. Então, o Cruzeiro tem cedido bastante espaço para atacante, tá? O Marcos Leonardo vai pro jogo? Então, como eu falei, pessoal, a gente tava com uma dúvida. Aliás, no vídeo de esboço eu nem tinha escalado ele por causa disso. Mas ele tá provável que não joga 10 mil. E como eu falei, o jogo da seleção olímpica, que ele estava representando ali, foi suspenso, né? Foi cancelado por causa dos terremotos. Aliás, força pro pessoal do Marrocos aí, né? Foi cancelado. Então ele deve já estar de volta aí ao Brasil, então deve ir pro jogo, sim. É um cara muito importante pro Santos. E ele jogando, para mim também é um cara que não tem como deixar de fora, tá? Marcos Leonardo aqui vai estar no nosso time. Aí eu acho que a terceira vaga tem várias apostas interessantes, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu acho que o mais seguro, talvez, fosse escalar um cara do Palmeiras, né? Por quê? Rony e Arthur estão entre os mais escalados. Eu acho que pode ter um potencial legal, apesar de que o Goiás vem vir um bom momento, tá? Nos últimos 3 jogos, o Goiás não tomou gol de nenhum atacante. Então o Goiás vem dificultando a vida dos atacantes. E o Rony e o Arthur têm sido meio
instáveis, né? O Rony tem 2 mitadas em que ele fez 2 gols, mas são os únicos gols dele no Brasileirão. Então, eu não gosto muito de escalar atacante que tá meio inconstante, né? Então, não vou escalar o Rony aqui no nosso time. A gente teria o Paulinho, esse sim. Viu uma fase inacreditável aí, se eu falei do Marcos Leonardo, a fase do Paulinho aqui, ó, nos últimos 3 jogos, média de 16 pontos, tá jogando muito bem, tá? O Paulinho. Mas o Atlético Mineiro vai estar sem o Hulk, né? Se a gente olhar aqui no Joga 10 News, o Atlético Mineiro vai estar sem o Hulk. Pô, mas isso não fortalece bastante o Paulinho? Então, pessoal, quem vai jogar vai ser o Allan Kardec. Normalmente o Hulk é um cara que ele volta ali pro meio de campo organizar o time, e o Paulinho acaba até, às vezes, virando centroavante do Galo. O Allan Kardec já é um cara que joga mais parado ali, é, e eu acho que por isso o Paulinho talvez jogue até um pouquinho mais afastado do gol. E ele enfrenta um adversário muito forte, que é o líder do campeonato. Vamos ver como é que vai ser essa parada aí da data FIFA pro Botafogo, que perdeu aí no último clássico contra o Flamengo. Então, assim, eu acho que pelos números, o Paulinho é um cara muito bom para rodada, mas por esse fato de que a gente não vai ter a escalação do Galo, porque o jogo é só no sábado, eu acho que pode ser realmente que joga o Allan Kardec. Eu vou optar por outro cara aqui do nosso time, que vai ser o Veguete do Vasco, tá? Veguete, que em 5 jogos que ele fez, em 4 ele passou de 8 pontos. É um cara que tá criando muita chance de gol, cobrador de pênalti. No ano passado foi artilheiro do Campeonato Argentino e enfrenta o Fluminense. Vocês viram ali que é o time que tá tomando muito gol de atacante. Um dado curioso: nos últimos 6 jogos do Fluminense, jogando fora de casa, em todos, 2 atacantes participaram de gol, tá? Então, tem tomado muita participação de gol. O Veguete tem conquistado tem concentrado essa chance ofensiva em cima dele. Então, um cara muito participativo, então, para mim. Segundo os números aqui, o meu trio de ataque vai ser Veguete, Marcos Leonardo e Deivinho, tá? Como eu falei, acho que o Rony é interessante. O Paulinho também. E eu gosto muito de uma aposta no Robson ou no Slimani. No nosso time de tiro curto, eu acho que eu vou escalar o Slimani aí do Curitiba, tá? Que é um cara interessante. Foi contratado agora pelo Coxa, né? Vai estrear. Então a gente não tem muito dados estatísticos sobre ele. Mas como eu falei, o Bahia apareceu ali como time que toma muito gol de atacante. O Robson, quem não quer apostar no Slimani porque não tem muitos dados sobre ele, o Robson vem de 4 jogos seguidos passando de 8 pontos. E não só com gol, mas também média básica, gerando muito ponto, tá? O Robson. Então, um cara muito interessante aí. Como eu falei, eu sei que vocês vão perguntar de Cano, Pedro, acho que são interessantes. Mas eu acho que não tá no meu top 6, tá? Mas é isso que eu queria passar sobre os atacantes. Antes de passar para a próxima posição, aqui no nosso dossiê, eu sempre coloco a foto aqui dos atacantes que eu recomendo e eu mostro uma tabela com outros atacantes também que eu acho interessante para vocês, tá? Pô, Eduardo, como é que eu tenho acesso a esse dossiê? É só você virar membro aqui do canal, né? Tem o botãozinho aqui, seja membro. Aliás, agradecer a todo mundo, já estamos com 16 membros, se eu não me engano. Você paga só R$ 4,99 e você tem acesso ao mês inteiro, então dá menos de R$ 1 por rodada, aí bem baratinho. Você pode virar aqui pela própria plataforma do YouTube, e é por cartão de crédito, ou aqui nos comentários eu vou deixar também um link com um formulário de inscrição. Você preenche esse formulário lá, dá para pagar por Pix também, quem quiser. Bem baratinho, R$ 5, você ajuda a gente aqui a continuar o nosso conteúdo que a gente traz gratuito esse conteúdo de dados, e também tem acesso exclusivo a esse dossiê. Tem o grupo também dos sócios aqui, né? Dos membros do canal. Você pode participar lá também do grupo do WhatsApp, então, conteúdo bem bacana, tá? Mas é isso. Sem mais enrolação, vamos passar para o nosso meio de campo. E aí, pô, normalmente o capitão vem do atacante, né? Vem do ataque. Nessa rodada, meu capitão não vai ser um atacante, apesar de que eu acho que, principalmente o Marcos Leonardo e o Daverson, pelas estatísticas, seriam atacantes interessantes para apostar aí. Mas o meu capitão vai ser um cara seguro para a rodada, vai ser o Veiguinha do Palmeiras, tá? Não vou brincar muito com a relação do Veiga aqui. Inclusive, trazendo o nosso card aqui da rodada, normalmente eu costumo trazer um nome diferente aqui no card, né? Uma aposta mais ousada, por exemplo. Eu trouxe do Davidson, mas aqui eu acho difícil de fugir, tá? O Veiga é o meia com mais participação em gol, tá? No campeonato. Aliás, trazendo aqui no SofaScore, que é um site que eu recomendo também para vocês, traz sempre muitas estatísticas. O Rafael Veiga é o jogador com melhor nota aí do Brasileirão, tá? Ou seja, é o jogador que tá jogando melhor, tá à frente até do Lucas Perry e do Tiquinho. Achei interessante isso. E se a gente olhar nas participações, igual aqui, gol mais assistências, é o cara com mais participação em gol aí no Campeonato Brasileiro de meio de campo, né? Além disso, em casa, a média do Veiga é de 10,55. Ele já é o melhor meia do campeonato, em média, com média de quase 8. E jogando em casa, a média dele é de 10,55. Codor de pênalti, de bola parada. Enfrenta o Goiás, que nos últimos 5 jogos, em 4, um meia passou de 5 pontos. Então, vem cedendo ponto para atacante também.
eu acho muito difícil deixar o Veiga de fora, e já adianto que vai ter nossa faixinha aqui de capitão pro Rafael Veiga do Palmeiras, tá? As outras duas vagas de meio de campo eu acho que estão bastante em aberto, tá? Quem são os meias que você vai recomendar na rodada aí para olhando as estatísticas, né? Então, vamos filtrar aqui pelos meias para a gente poder passar para vocês. Ah, em relação ao Veiga, o pessoal me pergunta aí se ele vai jogar pela seleção brasileira. Eu acho que ele não vai jogar, tá? Ele deve começar no banco aí pela escalação que saiu. Talvez ele entre no segundo tempo, mas vai jogar pouquíssimo tempo. Vai ter ali as 72 horas que o Abel sempre pede, porque o jogo do Palmeiras é só na sexta-feira à noite. Então não vejo preocupação em relação a isso. Inclusive, tocar a camiseta aqui do Palmeiras para dar sorte pro Veiguinha, tá? Bom, além do Veiga que eu já comentei aqui para vocês, eu quero comentar do Lucas Evangelista, do Arias do Fluminense, do Fernando Sobral do Cuiabá, então já são três nomes, do Gerson do Flamengo, e eu quero trazer um nome ousado aqui para vocês, que é o Jean Lucas dos Santos, tá? Então, cinco nomes, mais o Veiga, seis. Lembrando, outros nomes aqui que eu acho que podem ser interessantes, a gente deixa no nosso dossiê, também responde nos comentários, tá? Vamos lá. O primeiro nome que eu falei que eu acho que é uma aposta legal aqui para rodada é o Jean Lucas, tá? O time do Cruzeiro, além de atacantes, também tem cedido bastante pontos para meia, né? Por exemplo, no último jogo aí foi um show, né? O Bitelo deu assistência, o Carvalho fez gol, PP fez gol, o Cristal deu assistência, além de vários jogadores com média básica, Vidiaçante passando de 5,8. Aqui o Veiga também tinha ido bem, contra o Atlético Paranaense o Fernandinho também. Então, o Cruzeiro cedendo bastante pontos para meia. E eu acho que é uma aposta mais ousada, porque, por exemplo, o Jean Lucas só tem uma assistência no campeonato, mas em casa ele vem gerando média básica aí, média de quase 5 pontos jogando em casa. Então, teria o Lucas Lima também, mas eu prefiro realmente o Jean Lucas, é um cara que acho que joga um futebol muito bom, tá criando bastante chance. É uma aposta mais ousada aí para vocês, tá? Um cara que não é aposta, que vai estar no meu time aqui, como eu falei, eu já tô num ataque bem mais ousado aí, com várias peças diferentes. O Arias, lá do Fluminense. Se a gente olhar lá no nosso dossiê, o Arias, se a gente pegar aqui, ó, depois do Veiga, é o segundo meia com melhor média. Pô, mas você escalou o Veguete, será que isso não influencia? Acho que não, pessoal. Acho que o jogo entre Fluminense e Vasco tem que ser um jogo de gols, tá? Aliás, eles têm protagonizado jogos assim. Por exemplo, no primeiro turno foi 1-1. O jogo vai ser no Newton Santos. Aliás, muita gente falou, pô, o jogo vai ser em São Januário, o gramado tá prejudicado, mas o jogo vai ser no Newton Santos. São Januário ainda pela aquela sacanagem não tá disponível ainda, e o Maracanã também tá em reformas, então o jogo vai ser no tapetinho do Newton Santos. Então acho que tem esse tudo um jogo muito bom. O Arias é um cara bastante confiável, um jogo de gols aí. Então não vou apostar em muita coisa, vou com o Arias aqui com uma dobra de meio de campo segura, tá? Bom, então você falou do Arias, falou numa aposta aí no Jean Lucas, e eu vejo outros três nomes para quem quiser apostar mais. O Gerson, tá? Ele vinha tendo uma sequência boa, o último jogo dele foi meio ruim, mas enfim, o Atlético Paranaense, que esse sim deve vir bem desfalcado. A gente vai ter a escalação, mas tudo indica aqui pelo Joga 10 News que o time do Atlético Paranaense vem bem desfalcado para a rodada, sem o Fernandinho, sem o Vitor Roque, aqui na defesa, sem Pedro Henrique, sem o Kelvin, né? Na lateral esquerda, eu não sei se o Esquivel vai para o jogo mesmo, sem o Bento também, então Gerson é um nome forte para a rodada para quem quiser fechar essa terceira vaga. Eu gosto muito do Fernando Sobral, só que precisa ver se ele vai para o jogo realmente, o Fernando Sobral aí do Cuiabá, tá? Se ele for para o jogo, em relação às estatísticas, ele seria um dos melhores, tá? O América Mineiro é o time que mais. O Cruzeiro é o segundo que mais cede, o América Mineiro é o que mais cede, tá? E o Fernando Sobral é um cara que em casa tem uma média muito alta, tá? É um cara muito interessante para quem quiser apostar. O problema é que pelo Joga 10 News ele não tá comprovável ainda, tá? A gente vai acompanhar as notícias aí. Se ele for pro jogo, cadê o Cuiabá aqui? Se ele tá como dúvida aqui. Se ele for pro jogo, a gente vai ser nossa terceira opção de meio de campo. Como ele não tá comprovável, meu terceiro nome vai ser Lucas Evangelista aqui, tá? Jogando em casa, dificilmente baixo de 4 pontos. Enfrenta o time do Grêmio, que também tem tomado muitos gols jogando fora de casa, tem cedido bastante ponto para meia. Então, assim, como eu falei, se a gente tiver notícia de que o Fernando Sobral vai para o jogo, ele vai ser nossa terceira vaga. Como a gente não tem essa certeza, vamos com o Lucas Evangelista, tá? Lembrando que na nossa live a gente escala o nosso banco de reservas também, tá, pessoal? Mas é isso, nosso meio, nosso ataque. Vamos agora para o nosso setor defensivo. Só uma, antes de passar para o nosso setor defensivo, no final do vídeo eu vou mostrar uma escalaçãozinha aqui do Cartola Express para o jogo do Brasil, tá? Mas enfim, vamos lá. Para passar para o setor defensivo, quero mostrar para vocês só. Não quero deixar o vídeo tão longo assim. Nosso vídeo já costuma ser longo aqui, mas eu quero dar uma encurtadinha assim para não ficar tão assim. Então não vou analisar todos os confrontos igual eu fiz lá no vídeo de terça-feira. Quem quiser, volta lá, vou deixar o card aqui depois para vocês. Aliás, 3.000 visualizações.
Mas os melhores SGs para rodada que eu vejo são do Fortaleza, tá? Enfrentando o Corinthians que é um time que produz muito pouco ofensivamente. O Fortaleza jogando em casa é um time sólido. Outro SG que eu vejo muito forte é o Palmeiras. Pelo lado do Palmeiras, tá? Eu não coloquei o Palmeiras como primeiro SG, porque sem o Murilo, o desempenho do Palmeiras cai muito defensivamente, tá? Com o Luan, né? Mas ainda acho que é um SG legal. O Palmeiras vem de 7 jogos sem tomar gol. O Goiás em um bom momento, tá? Desde a rodada 14 que o Goiás não perde, mas do mesmo jeito, acho que o Palmeiras é um SG legal. Eu gosto muito do SG do Flamengo. O Flamengo que é a melhor defesa mandante, a segunda melhor defesa mandante aí do Brasileirão. Enfrenta o Atlético Paranaense, como eu falei, super mexido, sem o Vitor Roque e o Fernandinho, que são os caras que mais criam chance de gol nesse time. E aí, como eu falei, eu fiz uma troca. Eu achei que o time de São Paulo vinha reserva. Eu tinha colocado o Internacional à frente do Bragantino, tá? Mas aí caí para quinto, o time internacional. Vamos acompanhar amanhã na live as escalações, então caiu para quinto. E o Bragantino, tá? O Bragantino, nos últimos 8 jogos, em 7 ele segurou o SG, tá? Então, um time muito sólido em casa, enfrenta o Grêmio que é um time forte, mas fora de casa tem feito poucos gols. São 4 gols aí nos últimos 5 jogos e 2 SG cedidos, tá? Então, esse é o meu top 5. Quem quiser entender melhor, volta lá no nosso vídeo de terça-feira, que a gente explica detalhadamente, tá? Vamos começar aqui pelo goleiro. E eu já vou destacar nosso goleiro da rodada aqui, que será um cara que não tá provável aqui, tá? Na rodada. Que é o senhor Matheus Cunha do Flamengo, tá? Um cara bastante interessante aqui para a rodada, Matheus Cunha do Flamengo. Ele tá em dúvida com o Rossi, então assim, você escala o Matheus Cunha aqui no seu time e coloca o Rossi no banco de reservas, fica seguro aí, qualquer um que jogar é interessante. Por que você acha que é interessante, Eduardo? Pelo seguinte fato. Deixa eu mostrar o card aqui do Matheus Cunha. Como eu falei, o Flamengo, para muita gente não sabe, é a segunda melhor defesa mandante. Em 10 jogos, o Flamengo segurou 6 SGs, 6, hein? Só em 4 tomou gol e só tomou 6 gols. Por exemplo, o Botafogo, que muita gente fala, pô, o Botafogo no tapetinho não toma gol, tomou 5. O Flamengo tá pertinho ali, então é uma defesa muito sólida. Outra coisa interessante, o CAP é um dos times que mais cede defesas aí, né? É um time que finaliza muito. Tô trazendo aqui o Footstats também, que é um site que eu sempre trago para vocês aqui com bastante estatísticas. O time do Atlético Paranaense é o quarto time que mais finaliza no Brasileirão, né? Ih, não tá atualizando aqui. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, né? Ah, o Footstats tá meio travado aqui, tá? Mas vamos lá. De qualquer jeito, voltando aí pro nosso card. O time do Atlético Paranaense é o quarto que mais finaliza e o Flamengo é o segundo que mais cede finalização. Pô, mas isso é ruim. O cara vai tomar muita finalização, vai tomar gol. Realmente, é o SG um pouquinho mais ousado, diferente de Palmeiras e Fortaleza. Mas o goleiro, eu gosto de goleiro que tem potencial de SG, mas que vai fazer defesas, tá? Então, por isso que eu tô escalando ele, cabe muito desfalcado, com chances de defesas. Vamos escalar o Matheus Cunha aqui no nosso gol, tá? Tá, mas eu não quero escalar o Matheus Cunha. Quem são os goleiros que você indica aí para a rodada? Vamos lá. Então, claro, dois goleiros que são muito fortes para a rodada são o Everton do Palmeiras e o João Ricardo do Fortaleza, tá? O que me preocupa em relação a esses dois goleiros, o João Ricardo e o Everton do Palmeiras? O que me preocupa é que o time tanto o time do Goiás como o time do Corinthians finalizam muito pouco. Então, assim, se eles segurarem o SG, eles vão fazer ali 7 pontos. E se por acaso tomar um golzinho, vão fazer ali 2, 1 ponto. Então, eu não gosto muito de escalar goleiro desse jeito. Quem me conhece sabe aí que eu gosto de escalar goleiro com potencial de SG e potencial de defesa. Mas de qualquer jeito, quem tá pensando exclusivamente em SG, o Everton e o João Ricardo são goleiros excelentes, tá? Então, Matheus Cunha, o Everton e o João Ricardo são os 3 mais seguros. Para quem quer ir para doideira e escalar um goleiro mais ousado, eu recomendo para vocês os seguintes nomes aqui, tá? São Lucas Perry do Botafogo, pensando mais na ousadia. O Cleiton do Bragantino também pensando mais na ousadia. O Léo Jardim aqui do Vasco. E o Luan Poli do Curitiba. Pô, o cara enlouqueceu, tá escalando só goleiro maluco. Como eu falei, 3 goleiros seguros e uns mais ousados. Vou falar por quê. Luan Poli, o Bahia, nos últimos jogos tem cedido muito ponto para goleiro. É o time que mais cede pontos para goleiro. Muitas finalizações, tá? 6, 5 defesas e cederam SG também. Nos últimos 4 jogos, cedeu 4 SGs e foram 12, 17, 19 defesas, tá? Então, um goleiro mais ousado aí pensando nas defesas. Eu gosto bastante do Léo Jardim, tá? Também. Eu não acredito no SG, inclusive escalei o Arias ali, acho que é um jogo de gols, mas o Fluminense tem finalizado muito e o Léo Jardim tem feito muitas defesas. Então, um goleiro para quem quiser focar só em defesas, tá? Garantir média básica. E eu gosto tanto do Cleiton como do Lucas Perry. Acho que são SGs ousadíssimos para a rodada, tá? Bem mais ousados, enfrentando o Grêmio e o Galo, mas também goleiros com bastante potencial de defesa, tá? Então, é isso, pessoal, resumindo os goleiros.
Eu vou com o Matheus Cunha, que eu acho que tem um potencial de defesas e SG. Quem quiser mais focar no SG, o Everton e João Ricardo. Quem quiser focar mais em defesas, Luan Poli, Léo Jardim, Cleiton e Lucas Perry, tá? Nosso panorama de goleiros aqui. Vamos para lateral aqui. Vou escalar meu técnico. Pouquíssimas ideias para mim. Abel Ferreira, melhor técnico da rodada, disparadaço, tá? Quem tá sem cartoletes, melhor técnico da rodada, Antônio Oliveira, do Cuiabá, tá? É o time mais favorito enfrentando o América Mineiro. Acho que o Cuiabá tem tudo para se recuperar nessa rodada. Vinha tendo uma sequência bem difícil aí, teve 4 derrotas, mas jogos bem complicados. Contra o América Mineiro tem tudo para se recuperar. Antônio Oliveira para quem tá sem cartoletas. Para quem tem bastante cartoletas, Abel Ferreira do Palmeiras, tá? Vamos lá para as laterais aqui, pessoal. Então é o seguinte, laterais para a rodada. Eu quero já começar trazendo um card aqui para vocês, que é do Bruno Pacheco do Fortaleza, tá? Nos últimos 4 jogos fora de casa, o Corinthians cedeu 21 desarmes para laterais. 21 desarmes, é uma média inacreditável. É o time que mais cede desarmes para laterais, tá? Vocês sabem que eu gosto de fazer a seguinte análise, né? Eu acho que não vai. Agora tá funcionando. Eu olho a perda de posse de bola aqui no Footstats, que é um. Não tá funcionando. Tá. Agora foi. Perda de posse de bola, que é o que gera desarmes, na verdade, né? Porque muitas vezes a gente olha só o desarme cedido, e aí, por exemplo, o jogador muda de posição no jogo seguinte, e aí o outro lado que conquista. Então, aqui a gente consegue ver. Eu vejo a perda de posse de bola, vejo aqui no Joga 10 News e vejo, por exemplo, Jonathan Cafu é um cara que perde muita posse de bola. Quem que ele enfrenta? E assim eu vou fazendo, né? Lá no nosso dossiê a gente tem o top 3 de jogadores que mais perdem posse de bola de cada time, tá? É um conteúdo bem legal. Mas aqui eu vou fazer um resumo para vocês. Voltando aqui para o Bruno Pacheco, Corinthians cede muitos desarmes. Os dois lados do Corinthians são lados que cedem muitos desarmes, né? O Wesley, Guilherme Biro, Gustavo Mosquito, Juan Oliveira, todos esses jogadores do Corinthians perdem muita posse de bola. Então, Bruno Pacheco é um cara bem legal para a rodada. O Fortaleza é o terceiro time que mais segurou SG no Brasileirão. Então tem uma defesa sólida, o Corinthians produz muito pouco. E o Bruno Pacheco, nos últimos 5 jogos em casa, média de quase 7 pontos, é um cara muito ofensivo, desarma também. Então, Bruno Pacheco, para mim, muito forte para a rodada, vai estar no nosso time, tá? Um outro cara que eu gosto muito para a rodada são os laterais do Palmeiras, tá? Aí eu acho difícil um pouco de pensar em qual escalar. Eu vou dar uma olhadinha aqui em qual escolher, na verdade, né? Por quê? Vamos olhar o Palmeiras aqui no Joga 10 News para a gente dar uma olhadinha. Então, por exemplo, você pode optar por um Mike, que vai ser um cara que vai ter o potencial de SG e vai ter um potencial ofensivo para a rodada, né? Porque ele deve jogar como ponta aí. Claro, a gente precisa ver algumas notícias aí, mas ele deve jogar como ponta. Isso, claro, fortalece muito o lateral. Você tem, por exemplo, esse Anderson Oliveira, é um cara que perde muita posse de bola, muita. Tanto ele como o Alano, mas o Anderson Oliveira cede muito, tá? Se você poderia escalar um Marcos Rocha, que enfrenta o Anderson Oliveira, tem um Piquerez, que em casa é um cara muito seguro. É um cara que no primeiro turno contra o Goiás fez 15 pontos. É difícil de escolher qual lateral do Palmeiras que você vai escalar, tá? Qualquer um que você escolher tá de bom tamanho. Eu, particularmente, gosto mais do Mike, porque ele vai jogar mais ofensivamente. Minha escadinha seria Mike, Piquerez e depois o Marcos Rocha, tá? O Marcos Rocha, até porque eu não sei se ele vai ser titular realmente, né? Pode ser que o Mike caia aqui. Então, Mike, Piquerez e Marcos Rocha, todos são excelentes. Mas eu não vou com nenhum dos três. Eu vou com o senhor Juninho Capixaba do Cuiabá, ó, do Bragantino. Pelo seguinte motivo. O Bragantino, como eu falei, eu quero ter um SG do Bragantino, que é um time que tem produzido bastante defensivamente. 8 jogos, 7 SGs, é um time que está produzindo bastante defensivamente. Enfrenta o time do Cuiabá, do Grêmio, que cede bastante design para laterais. E para finalizar o combo aí do Juninho Capixaba, SG, sedimento, é o fato de que tem 11 jogos, estou mostrando aqui para vocês, 11 jogos que ele vem passando de 6 pontos. Então, é um cara muito regular. No ano passado já foi o melhor lateral do Cartola. Juninho Capixaba está on fire. Vamos fechar a lateral com ele aqui no nosso time, tá? Como eu falei, Juninho Capixaba, Bruno Pacheco, os três do Palmeiras são interessantes. Marlon do Cruzeiro, enfrentando aí o Lucas Braga, pode ser interessante também para a rodada. Aqui seriam 6 nomes, mas para fechar, para a gente dar uma roubadinha aqui, Bustos, tá? Do Internacional. É um SG, como eu falei, deu uma decaída aí, mas o Bustos aqui, deixa eu até mostrar para vocês, é um cara que em casa tem produzido bastante defensivamente, ó. Vem de 10.1, 8.9, 9.2. E o São Paulo, depois do Corinthians, é o time que mais cede desarmes para lateral. Inclusive, cedendo muito para lateral direito, tá? O Wesley fez 4 desarmes, o Matheus Alexandre 7 desarmes. Então, muito interessante aí o Bustos, tá? Mas eu, por enquanto, focaria aí assim, Juninho Capixaba, Bruno Pacheco e laterais do Palmeiras, tá? Para mim, é a segurança aí para quem quiser usar mais Marlon e Bustos, tá?
Pô, Eduardo, você falou que o SG do Palmeiras é forte, só escalou o Abel Ferreira. Mas aqui nas lagas a gente vai compensar isso, tá, pessoal? Como? Eu vou escalar Gustavo Gomes e o Luan, tá? Eu não confio muito no Luan, pra ser bem sincero com vocês, tá? Eu sou palmeirense, inclusive, mas ele é um cara meio que atrapalha um pouco. Essa sequência do Palmeiras foi com SGs do Murilo aí, né? O Murilo contribui muito pro SG do Palmeiras. Mas o Luan, inclusive, tá com uma média melhor do que o Gustavo Gomes no Cartola. Ele vem rendendo bem. Eu quero ter uma dobra do Palmeiras aqui. Aliás, falando sobre estratégia, eu acho que ter uma dobra do Palmeiras é quase que unanimidade para rodada, tá, pessoal? Três eu já acho que é. Porque assim, o time do mais calados vai fechar o Palmeiras, tá? Eu acho que fechar o Palmeiras é bem demais, tá, para rodada, porque o Goiás viu uma fase boa, como eu falei, desde a 14ª rodada que não perde. Mas eu acho que ter pelo menos um é unanimidade total. Dois, eu acho que ainda é unanimidade, tá? Tem que ter pelo menos dois. Por exemplo, quem quiser escalar o Gomes e o Mike, acho que o Abel Ferreira pode exercer uma dobra aqui, eu tô triplicando na verdade, tá? Mas, então, é isso. Na live eu costumo falar um pouquinho mais sobre estratégia, tirar as dúvidas de vocês, mas pelo menos uma dobra eu acho que é quase unanimidade, tá? Escalei Gomes e Luan, mas pra quem não quiser dobrar os dois, tá com medo do Gomes aí, eu gosto muito do Léo Ortiz, tá? Como eu falei, nos últimos 8 jogos em casa, o Bragantino segurou 7 SGs, o Grêmio é o time que mais cede pontos para zagueiro tirando o SG, né? São 22 desarmes e 9 finalizações aí nos últimos 5 jogos. E o Léo Ortiz é um cara que tem média básica de quase 3 pontos em casa, né? Para zagueiro é uma média básica bem legal, tá? O Léo Ortiz aí do Bragantino, um cara bem interessante. Quem quiser fugir ali da dupla do Palmeiras, Léo Ortiz é interessante, tá? Outros zagueiros que eu gosto aqui teria Léo Pereira do Flamengo, que em casa tem uma média de 8,01, uma média excelente para zagueiro. É um cara que desarma bastante, chega bem na bola aérea, enfrentou o Atlético Paranaense desfalcado. Para mim são esses quatro. Outros zagueiros é bem difícil para rodada. Para fechar o nosso top 6 aqui, só para por força aqui, eu destacaria para vocês o mercado, tá, do Internacional, SG aí do Inter, e é um cara que tem feito seus desarmes. E outro cara que pode ser interessante aí é o Vitor Cuesta, porque ele é sempre seguro, o Adrielson também, porque precisam de pouquinho para valorizar. Mas realmente eu focaria nesses quatro que eu comentei com vocês, tá? Gomes, Luan, Léo Ortiz e Léo Pereira, tá? Então assim fechou o nosso time para a rodada. Como eu falei, no vídeo de amanhã na live, às 8 horas da noite, a gente vai fechar esse time, escalar nosso banco de reserva, tirar as dúvidas de vocês, pegar as notícias finais, vamos ter escalação de Flamengo, de Atlético Paranaense. Por exemplo, vai que o Atlético Paranaense vai mais reserva ainda, a gente pode puxar um Gerson aqui nesse meio de campo, a gente pode ter notícias do Sobral, vai que o São Paulo vem em reserva mesmo, então bem legal acompanhar a live, tá? Esse é o nosso time fechado aqui. E como eu prometi para vocês, mostrando aqui para vocês uma escalação, jogo do Brasil aí, para quem não joga Cartola Express, tá? Você tem que escalar basicamente 6 jogadores. E você tem que ter uma peça de cada time. Então, você escala só de Brasil e Peru, você tem que ter um jogador do Peru, tá? Eu escalei o seguinte: é muito importante aqui no Cartola Express você escalar jogadores que não vão ser substituídos. Então, por exemplo, o Gabriel Magalhães pode ser que ele seja substituído para o Diniz testar e o Nino, os outros jogadores. O Marquinhos dificilmente vai ser substituído. Aliás, estou escalando vários do Brasil porque o Brasil é super favorito contra o Peru. E do outro lado, o Renan Lodge deve ser substituído aí pelo Caio Henrique, né? Para o Diniz testar também. O Danilo já deve jogar o jogo todo. Então, busquei dos jogadores que vão jogar o jogo todo. É muito importante você escalar meias, tá? Porque o gol do meia vale mais do que o gol do atacante no Cartão Express. Então, eu escalei o Neymar. Para quem quiser se diferenciar bastante, daria para escalar o Rodrigo aqui, tá? Mas o Neymar é o cara que mais produz, tem o pênalti a seu favor, apesar de que perdeu aí, mas é um cara muito forte. E aí, para não ficar muito tradicional aqui com Neymar e Rodrigo, eu escalei o Rafinha, que é um cara que sempre gera média básica também, finaliza, desarma, é um cara bem interessante, tá? E aí no ataque, aliás, para fechar aqui essa estratégia, muita gente vai escalar o Guerreiro do Peru e vai colocar aqui no gol o Alisson, tá? Eu mudei minha estratégia. É uma estratégia que eu tô passando para vocês aqui, ó. Dica de quem quer ganhar dinheiro aí com cartola, tá? Escale o goleiro quando você acha que o time é muito favorito. Por quê? Por exemplo, o Brasil deve fazer gols, só que o Brasil deve bombardear o gol do Peru. E aí o Galese, que até mitou em vários jogos contra o Brasil, goleiro peruano muito bom aí, fez várias defesas. Ele deve fazer várias defesas. Isso compensa um pouco a pontuação dele. Eu acho que, por exemplo, o Guerreiro não vai arrumar nada com a defesa brasileira. E ele vai fazer menos pontos do que o Galese. E muita gente vai falar, pô, o Richarlison tá em uma fase, mas eu acho que, pessoal, vamos dar uma moral para ele e o Pombo vai marcar, tá? Então, vamos no pruzinho aqui, Richarlison no ataque e esse fechinho nosso time, tá? Para quem não sabe como é que joga, eu tenho vídeos explicando aqui. E é isso, tá? Vídeo bem completo para vocês. Espero que vocês tenham curtido, tá, pessoal?
Até a próxima. Falou!